Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, digital e analógico, também pela NET e Claro TV. Você nos acompanha pela Neo TV, TV por assinatura lá no Paraguai e aqui no Brasil também, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. E ainda você, a partir deste momento, está acompanhando a Agricultura BR pela TV Imaculada, em sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de soja e falo principalmente a respeito do início do vazio sanitário. O Brasil todo está sobre esse princípio, inclusive os principais estados produtores do país. Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás. Nós vamos ter esse vazio sanitário até os dias 10 de setembro e 15 de setembro, dependendo do estado, e é algo fundamental para que se garanta a sanidade das áreas de lavoura, evitando focos futuros de ferrugem asiática. Sobre este assunto, você vai ter o entendimento de Claudinei Seixas, pesquisador da Embrapa Soja. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou uma portaria alterando a definição do que é o vazio sanitário. Anteriormente, nós tínhamos que o vazio sanitário era um período de pelo menos 60 dias sem plantas vivas de soja no campo. Agora, o vazio sanitário é um período de pelo menos 90 dias sem plantas vivas de soja no campo. O objetivo desse período de vazio sanitário, quer dizer, um período em que a gente não deve ter plantas vivas de soja no campo, é para atrasar a ocorrência da ferrugem asiática na safra principal de soja. O fungo que causa a ferrugem asiática é o chamado fungo biotrófico, quer dizer, ele precisa de plantas vivas para viver, sobreviver e se reproduzir. Então, quando a gente elimina a soja nesse período, a gente diminui a quantidade desse fungo no ambiente e assim, quando entra a safra, nós temos uma possibilidade maior de atrasar a ocorrência da doença na safra. E assim, o risco é menor de perdas de produtividade e também isso pode proporcionar a possibilidade de reduzir o número de aplicações de fungicidas, reduzindo assim também o custo de produção. Vamos falar agora de soja, mercado externo e interno no Brasil. Olha, os preços internacionais seguem muito bons mesmo com os recuos que temos acompanhado na Bolsa de Chicago mais recentemente. Os patamares são muito interessantes para a soja e isso tem feito com que os produtores possam aproveitar melhores momentos de negociação e também o preço da soja aqui no Brasil, por diversas questões, inclusive câmbio, é muito competitivo. E aí o importador tem procurado mais a soja brasileira e os volumes têm crescido. Sobre este assunto e a relação de abastecimento também no cenário interno do Brasil, nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves como que o mercado deve se portar e ele respondeu. A soja realmente está num momento absolutamente incrível, né? Você vê que o Brasil colheu e já está garantida uma safra recorde, 135 milhões de toneladas de grãos. Está todo mundo de parabéns. Cadeia produtiva inteirinha, São Pedro, todo mundo ajudou. E essa soja está indo embora do Brasil a um ritmo impressionante, favorecida por esse preço internacional que está entre os melhores vistos nos últimos anos. A conversão para reais estimula, então nós estamos vendo os portos do Brasil baterem recordes, na verdade, de exportação do grão. Isso preocupa um pouquinho a questão do abastecimento interno para o segundo semestre, mas está aí, o resultado está aí e o produtor, na minha leitura, tem que vender e esse produto tem que ir embora, tá? Vamos ver agora como é que ficam os preços, principalmente observando na soja, a variável principal é a safra dos Estados Unidos.
né? E os americanos provavelmente também vão ter uma safra muito boa, apesar de alguns riscos climáticos que a gente está observando, mas é isso que a gente tem que ver agora. Eu acredito em estabilidade e que a exportação segue firme. Está aí o professor Marcos Fava Neves falando a respeito das questões de negociações com a soja. Por aqui nós vamos trazer os números do relatório de vendas e exportações, que é tradicionalmente apresentado nas quintas-feiras pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Você vai ver aqui que houve até um crescimento, né, um crescimento expressivo em relação à média das últimas 4 semanas, para a semana encerrada em 10 de junho nos embarques norte-americanos. Contudo, eles são muito tímidos, né? É um final de safra, então as vendas já são bem mais baixas quando falamos da campanha 2021. Você vê aqui que na semana foram vendidas apenas 65.280 toneladas, mas esse apenas traz uma 51% de elevação sobre a média das últimas 4 semanas. Quem mais comprou soja aqui dos Estados Unidos na semana encerrada em 10 de junho foi o Japão. Vamos ver agora como é que fica a safra. A safra norte-americana vai se caminhando lentamente para a medida de métrica que se tem para a safra toda, né? Está estimada em embarcar 62 milhões de toneladas, agora atinge 61.610.000 toneladas. Está indo devagarinho, tá? Parece que vai atingir essa meta que foi estabelecida pelo próprio Departamento de Agricultura norte-americano. Falamos de soja agora, mas soja em Chicago, nós temos visto quedas diárias, quedas regulares para a oleaginosa. Você acompanha como é que vem o mercado comigo. Nós temos novo recuo, esses recuos vão ficando mais expressivos, já vão tirando o piso de 14 dólares por bushel da maior parte das posições negociadas, apenas o mais curto prazo é que mantém os 14 dólares. Posição de julho agora vem a 14 dólares, 12 centes mais 6 o bushel, perde muito, perde mais de 2% agora, 2,2% de queda. Agosto também queda forte, bastante expressiva, chegando próximo a 3% de queda na posição de agosto, 13 dólares 63 centes mais 6 o bushel. Posição de setembro, 13 dólares 17 centes o bushel, é o que nós temos agora, com 3% de queda. Posição de novembro, quase 3 também, com 13 dólares 5 centes mais 4 o bushel. Negócios com forte queda na Bolsa de Chicago para a soja, não vai encontrando suporte neste momento, já que também, como você viu, não tem demanda, não mudou nada nesse cenários em relação à soja norte-americana. E tem uma informação que eu creio ser muito interessante e que nós vamos tratar nas próximas edições do Agricultura BR. As áreas de produção dos Estados Unidos, principalmente os principais estados, Illinois e Iowa, que são os maiores produtores de soja e milho. A Iowa tem apenas 5, quase 6% de toda a área de cultivo de soja com condições adequadas de umidade de solo. Então, há ainda informações muito positivas que podem vir a mexer com o mercado de uma maneira positiva nas próximas semanas, mas isso vai ser confirmado com os relatórios também de acompanhamento de lavouras por lá, mas a verdade é que isso vem cedendo, o momento é realmente de queda para os negócios com soja. Fala agora de dólar comercial, está na tela, você tem aqui a moeda norte-americana recuando 0,53% a R$ 5,00 mais 3, é isso que nós temos aqui para a moeda norte-americana, queda de 0,53% para o dólar, é o que eu vou trazendo neste momento. Vamos ver com o Walter Pulga Júnior como é que está o dólar agora e como que o mercado financeiro. O dólar tem sido a grande questão aqui no Brasil. Pulga, ontem nós tivemos a confirmação de uma taxa básica de juros mais elevada no Brasil, era o que se esperava, é o que aconteceu, mas teve também reunião no Banco Central lá dos Estados Unidos e eles também trouxeram uma visão que a gente já pode começar a interpretar como é que pode ficar o futuro da economia. Claro que isso vai impactar os negócios do agro também. Pulga, como é que estão as coisas agora no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, todos os operadores no mercado de câmbio, sejam no Brasil ou em outros países do mundo, na verdade, procuram um caminho depois que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, anunciou manutenção da taxa de juros lá entre 0% e 0,25% ao ano e mais, sinalizou que pode aumentar a taxa de juros até 2023. Essa sinalização traz
Lógico, a indicação de que há preocupação lá nos Estados Unidos com a inflação, ou seja, com uma alta generalizada de preços. Não é diferente aqui. Aqui o Banco Central já aumentou ontem para 4,25% ao ano a taxa básica de juros. Estava em 13,5%, avançou 0,75 pontos percentuais. Ou seja, há uma preocupação com a inflação e o objetivo é encarecer, de certo modo, o dinheiro para evitar uma compra muito acentuada agora na retomada da atividade econômica. Bom, o dólar já abriu hoje com uma tendência de alta, chegou a passar de R$ 5,07, mas agora opera em queda de novo, a R$ 5,03, você noticiava agora há pouco, queda de mais de 0,5%. Agora, enquanto o dólar vem caindo, o que ocorre é que no mercado de juros a situação muda muito, porque a perspectiva é de alta no custo do dinheiro, ou seja, o dinheiro vai ficar mais caro, né? Agora há pouco antes das 10 horas da manhã, enquanto o dólar comercial tinha uma leve alta de 0,13%, o que não ocorre agora vem em baixa, os contratos futuros de juros para janeiro de 2022 subiam de 5,43% para 5,52%. E as taxas para janeiro de 2023 escalavam de 7,01% para 7,11%. Ou seja, há uma visão dos negociantes no mercado futuro, de quem opera no mercado futuro, de que o dinheiro estará muito mais caro lá na frente. Bom, e a expectativa não é só de quem atua no mercado, investindo em bolsa ou comercializando contratos em bolsa. Bom, os membros do Copom sinalizaram, né? O Conselho de Política Monetária do Banco Central Brasileiro sinalizou que a taxa básica de juros, a Selic, pode aumentar ainda mais nos próximos meses. O objetivo seria conter uma alta generalizada de preços no Brasil. Em suma, conter a inflação. Operadores do mercado financeiro estimam que essa taxa avance para até 6,5% ao ano. É o que é a expectativa também do economista Carlos Lopes, do Banco BV, numa entrevista com Sarah Kirchhoff. Acompanhe. Quem vai falar comigo sobre esse assunto é o economista do Banco BV, Carlos Lopes, que está conosco pela internet. Carlos, eu sei que você já pegou o relatório aí do Copom, Comitê de Política Monetária, e queria que você falasse sobre essa elevação. Ela acabou ficando dentro, né, do que o mercado estava esperando, muito embora nos últimos dias houvesse uma aposta, inclusive, de uma elevação de 1 ponto percentual, mas não, foi de 0,75 ponto percentual. Eu queria que você comentasse, então, essa nova taxa básica de juros no Brasil. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado pelo convite. Como você comentou, assim, é isso mesmo, a decisão ela foi dentro do esperado, o mercado já estava esperando uma alta de 75 pontos percentuais e foi isso que o Banco Central de fato entregou. Agora, nos últimos dias, o mercado estava muito preocupado, na verdade vem ficando preocupado há mais tempo por conta da inflação, né? A inflação tem preocupado, tem surpreendido, ela vem cada vez mais alta por diversos fatores, alguns temporários, outros não, mas o fato é que ela tem surpreendido bastante e isso que tem preocupado o mercado. Outra coisa que surpreendeu também foi o crescimento da economia, né? A economia reagiu muito bem aí a esse período da pandemia, a segunda onda. Então, essa combinação de fatores, uma recuperação econômica muito rápida, uma inflação também preocupante, fez o mercado apostar um pouco ali que poderia ter a chance do Banco Central até subir mais, num ritmo maior, a taxa Selic. Isso não aconteceu, ele deu 75 pontos, mas ele abandonou uma estratégia que ele vinha adotando. Essa foi a principal mudança na decisão de hoje. O Banco Central já vinha falando que ele pretendia fazer uma normalização parcial. O que é isso? Ele antevê um aumento da taxa Selic aí ao longo dos próximos meses, mas ele previa que ele ia parar no meio do caminho, fazer um pequeno ajuste, parar com a Selic em determinado patamar e só voltar a subir depois. Com essas preocupações com inflação e atividade, o Banco Central abandonou essa estratégia e agora sinalizou que vai direto, né? Vai continuar subindo juros até o nível que ele considera suficiente para conter aí a inflação. Carlos, para quem está em casa entender, a lógica é mais ou menos essa, então, a inflação, ela está subindo, né, com perspectiva de subir ainda mais lá para o final do ano, né, uma elevação importante agora no mês de maio, resultado já consolidado, a economia cresceu, né, acima do que estava se esperando no primeiro trimestre desse ano, aí o recado é o seguinte, a gente está indo bem, então vou retirar um pouco desse estímulo econômico, é isso? Exatamente, o Banco Central precisa tirar um pouco o pé do acelerador, estava acelerando muito a economia, o Banco Central lá no meio da pandemia trouxe a Selic para 2%,
se justificava naquele momento, tinha muita incerteza, a gente não sabia como é que ia ser o impacto da pandemia direito, como é que a economia ia reagir, quanto tempo a gente ia ficar confinado, mas a verdade foi que a economia reagiu muito melhor do que esperado a essa pandemia. Então, aqueles 2% já não fazia sentido. Então, o Banco Central, desde então, vem ajustando a taxa. Só que agora ele está observando a inflação e está falando, ainda que esteja subindo a Selic, não está sendo suficiente para conter essa pressão de inflação. Não só nesse ano, que tem vários fatores temporários afetando, mas também para o ano que vem, né? Os economistas estão ficando preocupados com a inflação do ano que vem. Então, para evitar isso, o Banco Central decidiu fazer um ajuste mais rápido da taxa. Subindo a taxa, ele incentiva as pessoas a pouparem, a gastarem menos, ele encarece financiamentos, esse tipo de coisa, e com isso ele dá uma freada na economia, ou pelo menos não está freando agora, mas parando de acelerar, né, dando menos estímulo para a economia, para tentar conter um pouco mais esse cenário inflacionário. Vocês aí no Banco BV trabalham com qual margem aí para a Selic lá no final do ano, chegando em dezembro? A gente imagina que agora ele vai fazer um ajuste seguido até uma taxa de 6,5%. Essa taxa ela é muito incerta, tá? O Banco Central, a única sinalização que ele deu foi de que ele vai normalizar os juros, ele vai trazer os juros até um nível em que não acelera e nem desacelera a economia, né? Ele pretende fazer isso, mas ele não fala que nível é esse. Ele dá uma indicação lá nas projeções dele que 6,5% parece ser suficiente para controlar a inflação, principalmente do ano que vem, manter ela ali na meta de 3,5%. Então, 6,5% parece ser uma boa referência, mas não é um número dado, né? Esse número pode mudar, ele pode ser inclusive maior, acho que o viés é para que ele seja até maior, mas por enquanto a gente mantém essa avaliação. A Selic vai até 6,5% e num ritmo parecido com o atual, seguir em 75 pontos até o final. Então, a Selic subiria até o mês de outubro desse ano, atingindo 6,5%. Carlos, enquanto aqui no Brasil a taxa básica de juros passou por mais essa elevação agora, nos Estados Unidos o Federal Reserve decidiu manter ela próxima de zero, pelo menos por enquanto, né? Sinalizou aí 2 aumentos até 2023, mas por que isso acontece? Por que lá não houve uma elevação, né? Considerando que é a maior economia do mundo e que a perspectiva de avanço agora para 2021 é extremamente positiva, né? Lá o quadro é bastante diferente porque o cenário de inflação lá também é bem distinto do cenário aqui. Eles não têm a preocupação do tamanho da nossa preocupação aqui no Brasil com a inflação, por enquanto. A ideia do Banco Central americano é que a inflação, de fato, ela comece a andar, ela ainda está longe da meta do Banco Central por lá. Então, por enquanto, ainda que a economia americana esteja de fato muito forte, eles não sinalizam uma alta da inflação, da taxa de juros por enquanto. Diferente aqui no Brasil, que a gente já precisa mostrar essa preocupação com a inflação e subir rapidamente. Tá certo. Como é que você acredita que o dólar deva reagir aí nos próximos dias? Ele já tinha precificado essa alta do Copom, ou ele ainda deve reagir, né? Considerando que no dia de expectativa ele chegou inclusive ao patamar de R$ 4,99, né? Ele deve ficar nesse patamar abaixo dos R$ 5,00 aí num curto prazo, você acredita? Olha, o que o mercado já colocava na conta, já precificava ali nos ativos, nas taxas de juros, já era algo parecido com o que a gente viu hoje. Inclusive, o mercado já colocava até a chance de ser um aumento um pouquinho maior. Então, pelo que o Banco Central entregou, não é tão diferente assim do que o mercado já vinha sinalizando. Então, a mudança, pelo menos na curva de juros, não deve ser muito brusca. Olhando para a taxa de câmbio, a lógica é a mesma, né? Se o mercado já estava mais ou menos esperando isso, também não deve ter um impacto assim tão grande. Esse contraste, né, do Banco Central americano ainda dando muito estímulo, do Banco Central brasileiro subindo juros, claro, tende a ajudar, tende a favorecer o real e deixar o dólar um pouco mais barato. Mas a gente ainda vive uma fragilidade fiscal muito grande, né? O país, durante a pandemia, gastou como um país rico em proporção à economia. Então, essa fragilidade fiscal continua muito grande, apesar de uma melhora recente, apesar da melhora com o crescimento. Então, a gente continua frágil do lado fiscal e, nesse segundo semestre, tem tanto o risco lá do Banco Central americano subir juros, e isso prejudica um pouco o Brasil, quanto também a antecipação
dos riscos eleitorais de 2022. A gente pode começar a ter esse tema com mais força na segunda metade do ano. Então, embora essa combinação de juros aí entre os dois países ajude um pouco o real, a gente tem alguns riscos importantes aí para observar nessa segunda metade do ano. Entendido, Carlos. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pela disponibilidade e também pelos esclarecimentos sobre esse tema que é tão importante e que acaba impactando, né, diretamente aí na vida de todo mundo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você. Esse foi então Carlos Lopes, economista do Banco BV. De São Paulo, Sara Kirchhoff. Bom, e a elevação da taxa básica de juros da Selic encarece o crédito para produtores rurais. O alerta é de Fábio de Sales Meireles, presidente da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo. Segundo ele, essas linhas especiais de financiamento do novo Plano Safra, que será anunciado na semana que vem, já deverão refletir o movimento da alta na taxa de juros. O novo ciclo de aumento da Selic, disse Fábio Meireles, está encarecendo o crédito rural em todas as instituições financeiras, dificultando a contratação pelos produtores rurais, podendo reduzir os investimentos no campo. Além disso, ele lembrou numa nota distribuída à imprensa ontem que as dificuldades no orçamento da União deverão limitar e muito a oferta de recursos para as linhas especiais de crédito, fazendo com que muitos produtores tenham que procurar mesmo diretamente as casas bancárias, o mercado financeiro, para contratar empréstimos a juros de mercado. Assim, ele conclui, a Selic mais elevada causa problemas para o setor. Bom, agora eu vou falar de um outro assunto. Vamos falar de alimentos, importação de alimentos em todo o mundo. O que ocorre é que, segundo a FAO, o Organismo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a fatura mundial das importações de alimentos poderá atingir um novo recorde neste ano e alcançar aí 1 trilhão e 715 bilhões de dólares, ou seja, 185 bilhões de dólares a mais do que em 2020. Essa alta de aproximadamente 12% mostra que as repercussões econômicas da pandemia não freiam a demanda mundial nesta frente, de importação de alimentos agora em 2021. A estimativa da FAO foi apresentada na OMC, no Comitê de Agricultura da Organização Mundial do Comércio, que está reunido nesta sexta-feira. Agora, o que é positivo nessa notícia é que a tendência confirma que o Brasil, um grande produtor e exportador de produtos agropecuários, continuará se beneficiando do comércio global com o aumento das importações de alimentos. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Boa tarde a você. Por aqui eu sigo e até fazendo um link que é o que importa mesmo nesse momento aqui, está se debatendo demais e nós devemos fazer aqui no canal do Boi, como fazemos todos os anos, a transmissão do lançamento do Plano Agrícola Pecuário é em relação aos recursos financeiros, o aporte financeiro que você vai ter. Agora está se discutindo, já se tem mais um alinhamento, você vai entender nessa reportagem que nós vamos rodar agora, e a taxa de juros, claro, que impacta diretamente todos esses recursos e o lançamento vai ocorrer na próxima semana, muito provavelmente na segunda-feira, é o que você confere na reportagem de Berenice Leite. O primeiro passo já foi dado. Com a aprovação do PLN 4, a Câmara dos Deputados garantiu a recomposição de recursos do Orçamento Geral da União, que impacta diretamente no Plano Safra. Bom, a nossa parte, a parte da votação foi feita, sofremos um pouquinho com a questão das discussões dos vetos e da questão também da votação do PLN para trazer essa recomposição dos recursos, e agora é uma questão de organização entre o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, para que a previsão de 1º de julho nós estejamos aí com o Plano Safra vigente, com recursos para investimentos, custeio, Pronaf, armazenagem, seguro agrícola, enfim, todas as linhas aí que o nosso homem e a mulher do campo tanto almejam e esperam. A ministra Tereza Cristina e o ministro Paulo Guedes têm feito reuniões semanais. No estique-puxa dos números, o desejo da agricultura era chegar a um aporte do Tesouro Nacional de 15 bilhões de reais, ou pelo menos 13, para subvenção aos financiamentos agropecuários. Mas a economia tem resistido e considerado um valor menor, de 12,7 bilhões. O que já se sabe é que a taxa de juros vai ser maior que nos últimos anos.
A nossa previsão é que, infelizmente, seja um pouquinho mais alto do que no ano passado, visto toda essa questão da pandemia, visto toda essa questão também dos custos que subiram, mas o Ministério da Agricultura, através da nossa grande ministra, Tereza Cristina, está fazendo um trabalho forte, né, com a sua equipe, com a equipe da economia, para buscar os melhores índices possíveis para oferecer a essa população que tanto colabora com a economia brasileira. A expectativa é que a ministra da Agricultura faça o anúncio do novo Plano Safra no dia 22 de junho, no Palácio do Planalto. De Brasília, Berenice Leite. Tá aí, Berenice, trazendo informação. Deve ser na terça-feira. Você vai acompanhar tudo aqui pelo canal do Boi. A gente entra mais cedo para mostrar para você. Veja só que nós temos aqui referência para junho, para entrega de soja no porto, muito mais baixa, R$ 155 a saca em Santos e Paranaguá, de acordo com a Granos Corretora. A seguir, no Agricultura BR, nós vamos falar sobre a variedade geneticamente modificada de milho, que foi publicada no Diário Oficial, agora pode ser importada. Você vai acompanhar as informações, a opinião também de Cesário Ramalho, e ainda tem previsão do tempo daqui a pouco no Agricultura BR. E oficialmente o inverno está para começar aqui no Brasil, e você vai ter agora a previsão do tempo para a próxima estação com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Estamos a poucos dias do inverno e já tem gente querendo saber como fica o tempo pelo Brasil durante essa nova estação, né? Bom, o inverno começa no dia 21 de junho e vai até o dia 22 de setembro e é a estação mais seca para a região central. Algumas cidades recebem menos de 10 milímetros de chuva por mês nesse período. Para esse ano, a previsão é de chuva acima do normal somente no norte do país. Outras regiões que geralmente recebem uma quantidade maior de chuva durante o inverno devem ser mais secas, como é o caso aqui da região sul. Com relação às temperaturas, em toda essa área em vermelho do mapa, o calor será aí acima do normal. Mas nos próximos dias, o final do outono será marcado por pancadas volumosas entre o leste de Santa Catarina e Paraná, inclusive com potencial para transtornos em regiões que já sofreram por alagamentos há pouco tempo, como é o caso aí do Vale do Itajaí. Na campanha gaúcha tem chance para geadas isoladas nos próximos dias, isso por conta dos efeitos de uma massa de ar polar. As outras áreas da região seguem com muitas nuvens e não tem risco aí para geada. Já no Sudeste, os próximos 5 dias serão de tempo mais firme. Se chover, será algo bem pontual entre o litoral paulista e também Espírito Santo. Só na virada do mês que há chance de chuva mais significativa em São Paulo, Rio de Janeiro e algumas áreas aí de Minas Gerais. As áreas produtoras de café do Sudeste tiveram chuvas pontuais nos últimos dias e a colheita, infelizmente, foi prejudicada. Segundo dados do CEPE, a região já colheu de 5% a 15% da produção estimada para a região. Mas agora uma massa de ar seco predomina pelo interior do Brasil e garante pelo menos uns 4 a 5 dias de tempo mais firme, possibilitando o retorno aí das atividades de colheita. Por volta do dia 19 e 20, em Andradas, Minas Gerais, algumas instabilidades avançam para a região e podem trazer chuva novamente. Mas vejam que é algo bem pontual aí e passageiro. Outra região que não deve ter mudanças no tempo é o Nordeste. Até o fim do mês o cenário segue assim, seco no interior e pancadas de chuva nas áreas costeiras. É isso, Fabiano, é com você. E foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 17, a liberação de importação de milho geneticamente modificado dos Estados Unidos. Uma variedade que foi autorizada pelo CNTBio, que é a Comissão Técnica que avaliou já desde o último dia 10, que tinha anunciado que havia uma avaliação positiva, tanto para consumo animal quanto humano. Essa variedade que vai chegar dos Estados Unidos já é utilizada em outros 12 países e nós quisemos saber a opinião de algumas pessoas que estão no mercado do milho. E o Cesário Ramalho, presidente da Abramilho, conversa conosco, gravou uma mensagem para nós, avaliando essa liberação que teve a partir do dia 1º de julho, vai poder entrar esse milho aqui no Brasil. Ele fala agora a respeito do que isso pode trazer de impactos para a cadeia produtiva. Isso aí é a modernidade, não é? Nós temos aqui no Brasil
a CTN Bio. A CTN Bio é como se fosse uma Anvisa, né? Ela aprova o produto geneticamente modificado. É um grupo de professores, de catedráticos, de doutores, que aprovam essas variedades novas. Nós temos feito até um trabalho na Maisal, que é uma associação internacional dos produtores de milho, com produtores americanos, brasileiros e argentinos, brasileiros da Abramilho, que está permanentemente pedindo a aprovação dessas variedades novas. Ela é a modernidade. Agora, nesse momento, nós estamos aprovando os materiais americanos. Esses materiais, de uma forma geral, eles têm novidades genéticas. Eles são sementes, genética mais eficiente, mais produtiva, mais resistente à questão do estresse hídrico, por exemplo, né? Então, tem várias coisas que isso vem modificando e vem ganhando qualidade. O Brasil está inserido nesse contexto internacional e os produtos que nós exportamos, o milho que nós exportamos, ele tem que ser aprovado lá na China. Ele tem que ser aprovado numa agência similar à CTN Bio em qualquer país que importa do Brasil. Então, o milho, por exemplo, que hoje tem como maior comprador o Japão, segundo o Irã, tudo isso tem que ser aprovado. E essa questão com os americanos, exatamente, ela é muito importante, porque nós temos aqui uma quebra de safra na ordem de 20%, ainda a ser conferida, mas 20% em torno disso é a quebra de safra brasileira. Esse milho precisa ser reposto, nós temos necessidade de milho. Eu acho que é uma coisa boa, porque a China, que poderá importar milho do Brasil esse ano talvez não, mas enfim, um pouco esse ano, a partir do ano que vem, eu acho que com certeza, tem alguns materiais desses americanos que nós não tínhamos aprovação e que a China quer aprovação. Então, essa eventual importação dos Estados Unidos, ela ajuda a gente fornecer milho para a China, entrar no mercado chinês. Tá aí, Cesário Ramalho falando a respeito dessa liberação que nós vamos ter a partir do dia 1º de julho, passa a ser importada essa variedade de milho geneticamente modificado dos Estados Unidos. Por aqui, o Agricultura BR mostra como é que vem os negócios no mercado futuro de milho. Vinha com queda nas primeiras horas da manhã e a queda continua. Você observa que o mercado começa a precificar a segunda safra de milho do Brasil de uma outra forma e com isso nós temos quedas muito fortes no dia de hoje. Julho, R$ 84,36 a saca de 60 quilos, perdendo 3,22%. Agosto, R$ 84,37 a saca, queda de 3,36%. Setembro, R$ 85,85, queda de 3,18%. E a posição de novembro, R$ 88,20, com queda de 3,07%. São os negócios que trazemos agora com milho na Bolsa Brasileira, na B3. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou falar como que a soja tem contribuído com a pecuária e com isso, com a integração lavoura-pecuária lá no Rio Grande do Sul. São assuntos de logo mais na Agricultura BR, que volta já. E o estado do Mato Grosso tem ampliado o cultivo de soja sobre áreas degradadas de pastagem. Isso tem trazido ótimos resultados, tanto para a soja, quanto também para a pecuária, que começa a ver áreas agora recuperadas, e tudo isso traz um processo de integração que mostra para o produtor situações muito mais positivas, cenários muito mais positivos, e é o que você vai acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. A conversão de pastagens degradadas em áreas agricultáveis com soja vem crescendo no estado de Mato Grosso. Um exemplo é a Fazenda São Miguel Arcanjo, localizada no município de Santa Rita do Trivelato,
devido a algumas áreas estarem em processo de degradação das pastagens. Em 2020, a fazenda sentiu a necessidade de aumentar o rebanho, produzir mais arroba e aumentar o faturamento para a viabilidade econômica da atividade. Ao estabelecer esta meta, a fazenda se deparou com a necessidade de fazer reformas de pastagens. E aí surgiu a ideia de trazer para dentro do negócio um arrendatário para o plantio de soja para a reforma das pastagens. A fazenda, atualmente, está passando por um momento ímpar em seu modelo de negócios. A estratégia financeira e operacional está dividida entre o produtor Marcelo Dalloglio e seu filho João Martinho, que é estudante de agronomia e desde muito cedo começou o envolvimento com a atividade da família. Então, começou tudo com a correção do solo, principalmente, porque por ele conseguir extrair daqui uma boa produtividade no soja e ser benéfico para os dois lados, como de fato deve ser uma parceria, foi feita uma correção de solo. No segundo momento veio o plantio, agora em outubro, um pouco atrás de chuvas, e nós entramos com o capim aqui a partir do mês de março. Foi plantado o capim para nós poder estar usando agora na seca essa rosiziense, né? Foi tudo conversado, bem ajustado, para ninguém ultrapassar o limite até onde vai um do outro. A parceria é muito boa, um pessoal que a gente tem parceria já em outros negócios há algum tempo, um pessoal são muito honestos, pessoa muito boa. Então é uma parceria de fato, uma parceria de verdade. O produtor Marcelo vem trabalhando com o programa de melhoramento Nelore Qualitas e o classifica como o mais eficiente sistema de seleção de gado Nelore. A adoção do programa começou com a visita técnica e as orientações, né? Primeiro o Leonardo, depois o Emerson, com o Júlio, o Leonardo com o Thiago. Passaram as orientações, ao qual o João, que é o meu filho, e foi entendendo e buscando isso e trazendo para a nossa propriedade. E em cada período do ano tem manejos que nós temos que nos adequar e fazer eles, né? É assim que procede. Me perguntaste das precoces. Precoces é o futuro da pecuária, né? A pecuária lucrativa e produtiva, ela depende desse gado precoce, porque a bezerra, num período muito curto, ela deixa de ser bezerra e passa a ser uma novilha prenha, ao qual vai trazer renda na propriedade, na fazenda, um ano antes. Faz parte da pecuária moderna, da pecuária produtiva e lucrativa, os processos que envolvam uma boa taxa de desfrute, bons índices de ganho de peso. E para isso nós entendemos, e as análises estatísticas mostram, que a integração lavoura-pecuária ela contribui de uma forma bastante significativa para que isso ocorra. Alguns anos atrás trabalhávamos com animais muito arredios, animais que saíam da gente. E hoje a gente trabalha com animais que vêm ao nosso encontro, né? E o programa traz isso, né? Traz essa... Na genética desses animais, são animais mais dóceis, mais calmos, né? E que vão melhorar, trazer esse benefício para nós no manejo, né? E no ganho de peso deles daí, né? Comida aqui, gostou, né? Bem verdinho, bem. E eu encerro essa edição do Agricultura BR por aqui, porque na sequência você tem sempre uma grande atração e daqui a pouco nós temos o leilão Top do Criador aqui no canal do Boi e agora colado no Agricultura BR. Eu fico por aqui, desejo a todos uma boa tarde e até mais!